Então, continuando o conteúdo aqui de GCS, e agora falar sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Novamente, quem estiver gostando, curte aí. Quem não estiver gostando, comenta. Se tiver alguma coisa errada, comenta também, porque eu posso mudar e não transmito a informação errada, né? Vamos lá. Em relação à Política Nacional de Atenção Básica, né, que é chamada de PNAB, você tem que saber primeiro o contexto, né? O contexto ele surge ali na Declaração de Alma Ata, né? Que ela foi feita na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O que foi essa declaração de alma alta? Foi uma declaração, foi um marco, né, internacional que ele definiu a atenção primária em saúde, né, a APS, como uma estratégia, né, para alcançar e privilegiar a saúde de todos ali, né. Os princípios, né, da instauração, né, dessa APS são de universalidade, participação social, promoção de saúde, equidade, integralidade, que é aquelas coisas lá dos princípios da Declaração dos Direitos Humanos de 48 e tudo mais. E a declaração de alma alta, né, com essa definição da atenção primária em saúde, influenciou diretamente a construção do SUS no Brasil. E quais que são os princípios ali, né, relacionados à Política Nacional de Atenção Básica? No, a Política Nacional de Atenção ali, né, a atenção primária à saúde, ela é um conceito internacional. No Brasil, a atenção primária à saúde, ela é popularmente chamada de atenção básica, que foi o nome que o Brasil adotou, né? A atenção básica, ela vai, tipo, resolver 80% das demandas, né, ali que chegam ali, né, do SUS. E nessa atenção básica, ela é como se fosse um filtro. Por exemplo, a porta de entrada do paciente no SUS é a atenção básica, por exemplo, postinho. Ele vai chegar, né, ali, vai fazer, e aí se ele precisar de uma atenção secundária, atenção terciária, a atenção básica vai direcionar ele, senão ela vai solucionar ali. Então é como se ela fosse um filtro. A Política Nacional de Atenção Básica, elas tem a de 2017 e tem a de 2011. De 2017 é a que vigora atualmente, né? Estamos em 2025. E a de 2011, algumas coisas mudaram da de 2011 para a de 2017 no Brasil. A de 2017, ela flexibilizou a atenção básica. Então, os dois pontos mais importantes, na minha opinião, é que ela flexibilizou a atenção básica e que os agentes comunitários de saúde, eles deixaram de serem obrigatórios. Então, de 2017, ela é mais flexível, né? Porque além ali da estratégia de saúde da família, ela passou a aceitar outras equipes, como a equipe de atenção básica, que é chamada de AB. Os agentes comunitários de saúde, eles não são mais obrigatórios, como na de 2011, então eles não fazem parte ali da equipe mínima que é necessária, mas é claro que isso foi uma crítica, né, porque o papel deles ali é essencial. Bom, esses para mim foram os pontos mais importantes. Os pontos positivos que mudou de 2011 para 2017 é que adaptou mais a atenção básica às redes locais e aumentou o número de municípios que passaram ali a serem financiados. E os pontos negativos, que são os que mais caem, é que enfraqueceu, né, pode enfraquecer, né, a estratégia de saúde da família, né, que é um modelo mais completo. Haja vista que na de 2017 também aqui são implantados, né, aceitou também, né, as equipes de atenção básica, reduziu a presença dos agentes comunitários de saúde, isso aqui é uma crítica ferrenha, e para mim o mais importante é o fato de reduzir aqui, né, a presença de agentes comunitários em saúde, que foi bem criticado e eu acho que cai nessa prova. A questão do conceito de regulação em saúde. O que é regulação em saúde? Regulação em saúde é um instrumento, né, da gestão pública, né, para dar maior efetividade para as ações, né? Então, assim, é um instrumento da gestão, né, do Estado, para que a saúde ali seja íntegra. Como que ele funciona? Ele funciona em três frentes, né? Que é a regulação do acesso, a regulação assistencial e a regulação econômica. A regulação do acesso é quando você vai regulamentar ali os encaminhamentos para especialista, para internação, às vezes o paciente está precisando de uma vaga de internação, então vai passar ali no teor, né, no caso burocrático da regulação em saúde. Aí também tem a regulação assistencial e a regulação econômica. Econômica relacionada ao financiamento, né, e assistencial ali num quesito mais amplo. Por exemplo, um exemplo prático é um paciente vai chegar no UBS, vai precisar de uma ressonância. O médico vai solicitar, né, o sistema da regulação que vai verificar as vagas e os critérios de prioridade desse paciente e aí vai autorizar, né, conforme, por exemplo, podia ser um transplante também, né, tudo vai passar por essa regulação em saúde, né, por essa questão da regulação das vagas ali que tem no SUS.
que é burocrático, e aí tem que alguns pacientes têm prioridade, outros não, e enfim, está relacionado a isso. Outro ponto que cai na prova aqui, uma outra temática, está relacionada à Política Nacional de Vigilância à Saúde. Essa Política Nacional de Vigilância à Saúde, ela vai fazer ações, né, de prevenção, controle de doenças, controle de agravos, controle de epidemias e também de vigilância sanitária ali, né, no caso, que é o que eu vou falar mais para frente. Ela é financiada, né, pela federação e ela possui os componentes, né, ela é dividida em componentes. A vigilância epidemiológica vai monitorar as doenças transmissíveis e não transmissíveis, ela atua na notificação, né, que está relacionada ali à notificação compulsória, que eu vou falar mais na frente, vai para evitar a epidemiologia, para evitar ali que casos, tipo, que vai... Porque se eu tenho uma epidemia, eu vou sobrecarregar o sistema de saúde. Então tem que existir essa vigilância epidemiológica, né, que está relacionada aos agravos ali das doenças. A vigilância sanitária, que está relacionada a fiscalizar produto de saúde, meio ambiente, por exemplo, alimento, cosméticos, sobre a vigilância sanitária, que acho que existe um domínio maior, né, porque é mais comum de se ver no dia a dia. A vigilância ambiental, né, que vai monitorar fatores ambientais, por exemplo, a qualidade da água, se tem muito vetor, por exemplo, o Aedes aegypti lá, passa aqueles caminhões de fumaça, está relacionado à vigilância ambiental, né, o controle dos vetores, do saneamento também. E a vigilância em saúde do trabalhador, né, que vai focar nos riscos ali relacionados ao trabalho, por exemplo, EPI, essas coisas do tipo ali que tem que ser usado. Então, você tem que saber que dentro da Política Nacional de Vigilância em Saúde existe vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador. E os detalhes de cada uma delas, que eu acho que não seja algo difícil. A vigilância sanitária não, né? A vigilância ali em saúde, ela vai cursar também com as notificações compulsórias de doenças, que está relacionada aqui à vigilância sanitária. O que é isso? É que algumas doenças, elas têm que ser notificadas obrigatoriamente. Por exemplo, chega um paciente com dengue lá, você vai notificar que teve um caso de dengue. Por quê? Porque é para evitar, né, epidemia. Por exemplo, se tem 10 casos de dengue, é porque tem muito ali vetor circulante. Então, assim, o estado, né, o município ali, ele tem que fazer algo para controlar isso, para evitar que isso vire uma epidemia. Por exemplo, na época do Covid. Então, dengue, meningite, tuberculose, são doenças que elas são notificadas obrigatoriamente. E como é que isso caiu na prova, assim, as provas antigas, como que caiu mais? Caiu os exemplos de ações de cada vigilância, né, que é ambiental, sanitária, tananã, a diferença de epidemiológica para sanitária e as doenças de notificação imediata, sarampo, raiva, covid, dengue, ali que você tem que fazer aquela notificação para evitar uma epidemia. Quem tiver gostado até aqui, curte aí. Se tiver alguma coisa de errado, comenta aí também, para que ninguém veja errado e aí prejudique na prova. Não mais é isso, muitíssimo obrigado.